Amém. Amém. Graça e paz, meus queridos. Que nosso bom Deus esteja abençoando e visitando a vida de cada um. Eu só quero que vocês me confirmem se vocês estão me escutando, porque o meu fone de ouvido eu vou apresentar alguns problemas. Só um Sim, sinal aí, pronto, estão me escutando. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse convite maravilhoso. Quero louvar a Deus pela vida do meu irmão Gersinho, que está junto com a gente aqui nessa live. Gersinho, que tem sido um companheiro de caminhada, um amigo, um irmão que Deus colocou em nossa jornada. É um prazer, meu irmão, ter você aqui. Glauber, louvar a Deus também pela sua vida. A gente tem uma parceria aí de alguns anos, né, meu irmão? Já são alguns anos aí de parceria e a gente sempre trocou ideias, sempre conversou sobre a questão da administração de louvor. Eu lembro de uma piada, não sei se você lembra, Glauber, de uma piada que quando a gente se encontrava nos Ministérios de Louvor você fazia. Era concorrência, como é que a gente falava? A gente morria de rir com isso. Eu não lembro exatamente qual a expressão que a gente usava, mas era engraçado, a gente ria junto e a gente se alegrava e essa interação, né, entre os ministérios de louvor sempre foi muito grande. Esse ano, por conta das demais atividades, né, eu não vou mais ficar na liderança do Ministério de Louvor, por conta das atividades profissionais, da questão da Câmara, mas eu vou continuar servindo no Ministério, né, tocando no teclado, adorando ao Senhor, só não vou ficar na liderança, porque a liderança exige uma dedicação e exige um tempo e uma disposição para a gestão da equipe que eu não tenho mais nesse atual momento da vida, né? A Bíblia fala que existe um tempo para todas as coisas e nesse momento é tempo de continuar servindo, mas sem liderança, sem cargo, continuar servindo a Deus. Meus irmãos, eu pedi a Deus uma palavra para hoje e se em algum momento eu não olhar para a câmera, porque eu estou olhando para o meu esboço do sermão aqui, tá certo? Eu quero que você que trouxe, tá com sua Bíblia e abra no livro do apóstolo, do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1. Nós vamos falar nessa noite sobre o chamado de Deus. Glauber, você falou sobre os pedidos de oração individuais específicos, né? Mas eu acho que todos nós estamos aqui acompanhando a situação do irmão Lázaro, né? Todos nós estamos aqui acompanhando um coração preocupado, mas confiantes em Deus, né? E se ao final nós podemos orar pela vida dele, eu acho que seria interessante a gente fazer um clamor específico pela vida dele, considerando que até onde a gente soube ele estava entubado, né? Era um quadro grave, né? Para a gente ter esse momento de oração específico pela vida dele. Jeremias, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Irmãos, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu tenho algo da parte de Deus para nós nessa noite. Amém? Jeremias capítulo 1, do verso 1 ao 5. Estou falando com a voz um pouquinho mais baixa aqui também, que minha princesinha Larissa já está dormindo. E bebê de 2 anos, quando acorda meio mal-humorado, né? Se acordar fora da hora, né? Acorda meio chorosa, então falando baixinho aqui para não acordar a nossa princesinha. Jeremias capítulo 1, do verso 1 ao 5. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, nessa noite eu queria falar sobre o chamado de Deus. Eu queria que a gente conversasse um pouco, meditasse um pouco sobre o chamado de Deus. É muito interessante que todos nós, quando estamos num processo de evangelizar alguém, especialmente quando nós fazemos esses evangelismos, essas ações de massa na rua, nas praças, nas escolas, a gente costuma virar para a pessoa e dizer: Deus tem um plano para a sua vida. Essa é uma frase que a gente utiliza muito no período de evangelismo, é uma frase que todos nós também já ouvimos muito de alguém. Tantas vezes alguém já virou para a gente e disse: Jesus tem um plano para a nossa vida. E nós já dissemos várias vezes para alguém:
Jesus tem um plano para a sua vida. E às vezes a gente ouve tanto essa frase, a gente ouve tanto isso, que isso termina se tornando uma coisa comum. E termina sendo uma frase que às vezes já não pesa tanto. Na primeira vez que você ouve, você diz, poxa, que legal, Jesus tem um plano para a minha vida. Na segunda vez, isso é legal. Na terceira, assim, até duvido, tem nada. Já ouvi tanto isso que entra por um ouvido, sai pelo outro, se torna lugar comum, né? Se torna algo comum. Mas, queridos, não é uma frase comum e, de fato, há um propósito, um projeto de Deus individual para cada um de nós. E Deus, na sua multiforme graça, na sua multiforma de trabalhar, tem um projeto e um trabalho específico para cada um de nós, para a vida do Glauber, para a vida do Gerson, para a vida da irmã Ana Cláudia, da irmã Juscelina, para a vida da irmã Betânia, para a vida de todos nós que estamos aqui, da irmã Gris, da Célia, para todos nós que estamos aqui. Deus tem um plano, um projeto específico para cada um de nós. E o chamado de Deus para a vida da gente, esse chamado, esse projeto, esse plano, Deus tem tratado no meu coração para me fazer compreender que ele é muito mais do que apenas um cargo na igreja ou um exercício de um ministério na igreja. Por quê? A igreja, as atividades na igreja são apenas uma parte da nossa vida. Nós somos um ser que tem atividades sociais, atividades familiares, atividades sociais, atividades em todas as áreas. E o chamado de Deus envolve cada uma dessas áreas da vida da gente. O Deus não faz chamados específicos. Olha, eu vou chamar o Glauber para ser um levita. Mas no trabalho dele, não quero que ele fale de Jesus, não. Viu? O chamado dele é só para a igreja, ele não precisa que ele fale de Jesus no trabalho. Isso não existe, né? O chamado de Deus é algo completo para a vida da gente. Muitas pessoas, inclusive, possuem um chamado de Deus para exercer ministério que nunca vai ser visto, para exercerem ministérios que nunca estarão em evidência. E a gente tem um erro comum de só achar que quem exerce ministério é quem está em evidência. Por exemplo, só tem ministério na igreja o pastor, só tem ministério na igreja o pessoal do louvor, só tem ministério na igreja o pessoal que prega. E a gente tende a fazer um cálculo errado na cabeça da gente de que ministério é igual a estar em evidência. Mas quantos e quantos homens e mulheres de Deus nós conhecemos trabalhando nos bastidores, nós conhecemos fazendo um trabalho social que ninguém vê, um trabalho espiritual que ninguém vê, um trabalho de aconselhamento que ninguém vê, um trabalho que nunca vai receber aplauso e nunca vai ser colocado em evidência, mas um trabalho que tem poder para transformar e sarar vidas e pessoas que estão perdidas. Muitas e muitas vezes, o chamado de Deus não envolve necessariamente para a gente estar em evidência. E a gente precisa compreender isso para a gente também não correr o risco de julgar um irmão que não está em evidência e dizer que esse irmão não tem chamado na vida dele. Chegar para um irmão, para uma irmã que não está em algum ministério público na igreja e dizer que ele não tem chamado. Então, nós temos um exemplo na nossa igreja que todas as quintas-feiras as mulheres se reúnem para orar. Há um grupo de mulheres que se unem para orar às quintas pela manhã, à tarde na nossa igreja. É um ministério que não está em evidência, é um ministério que não é muito visto, mas é um ministério essencial, de coluna na nossa igreja. Se essas mulheres não estivessem orando, se essas mulheres não estivessem pagando preço cristão, talvez a nossa igreja não estivesse alcançando o que tem alcançado, não estivesse tendo a bênção que está tendo das mãos do Senhor. Então são mulheres que não estão sendo vistas pelo homem, mas cujos olhos do Senhor estão sobre elas continuamente pelo trabalho abençoado que elas fazem. E como eu falei, reduzir o chamado de Deus para um momento na igreja ou no culto é compreender que o chamado dele para a vida não compreender que o chamado dele para a vida da gente envolve todos os aspectos da nossa vida. O chamado de Deus para a gente envolve mudar tudo ao nosso redor e compreender que tudo que a gente faz, tudo que a gente recebe, tudo que a gente empreende é para edificação e para a glória de Deus. Essa compreensão macro do chamado de Deus, essa compreensão expandida do chamado de Deus, vai fazer com que a gente não separe o Diogo da igreja e o Diogo da vida secular, o Glauber da igreja e o Glauber da vida secular, o Gerson da igreja e o Gerson da vida secular. Não, nós somos... O ser humano é um ser único, é um ser indivisível, mas um ser de diversas dimensões. E o caráter de Cristo tem que estar refletido em nossas vidas, em cada uma dessas dimensões que a gente ocupa.
Cada um de nós aqui alcança um grupo único de pessoas. Eu quero dizer, Glauber, que o grupo de pessoas que você alcança com seu testemunho é único, porque você tem na sua roda de amigos pessoas que pastor Ideval não tem, pessoas que eu não tenho, que o Gersinho não tem, que a irmã Glice não tem, pessoas que nenhum de nós aqui temos. Então, todos nós aqui temos um grupo único de pessoas a ser alcançado. E esse grupo único de pessoas vai ser impactado pelo chamado de Deus, não na vida do pastor Edeval, não na vida do pastor Miguel, não na vida do pastor Francisco, mas pelo chamado de Deus na minha vida, pelo chamado de Deus na sua vida, pelo chamado de Deus através desse grupo que só a gente conhece. O escritor aos Hebreus nos ensina que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, né? O escritor de Hebreus menciona isso. E essa grande nuvem de testemunhas, ela é individualizada. As testemunhas que me rodeiam não são as mesmas que rodeiam o Glauber, não são as mesmas que rodeiam o Gerson, não são as mesmas que rodeiam a Ana Cláudia e o Celino. Cada nuvem de testemunha, cada um de nós é rodeado por uma nuvem de testemunhas diferentes. E essa compreensão, irmãos, ela é libertadora, porque faz com que eu pare de querer comparar o chamado de Deus na minha vida com o chamado de Deus na vida do meu irmão. Porque a gente faz isso, a gente olha para... E é saudável, a admiração ministerial é muito saudável, né? Por exemplo, você olhar para Glauber e falar, cara, eu louvo a Deus pela vida desse irmão, pela capacidade de organização que ele tem, de organizar esse ministério de oração, de vigília. Eu louvo a Deus pela vida do Gerson, pelo ministério de louvor, pela voz, pela unção que Deus tem na vida dele. E é louvável a gente ter essa admiração, mas não é saudável quando a gente passa a fazer uma comparação e se sentir inferior por nosso ministério ser um pouco diferente da vida do nosso irmão, pelo chamado da nossa vida ser um pouco diferente do nosso irmão. É um sinal de que nós precisamos compreender que o chamado de Deus para a vida da gente é individualizado. Cada um de nós possuímos uma digital individual. E é algo extremamente interessante porque temos 7 bilhões de homens e mulheres nesse mundo. E cada um tem uma impressão digital diferente. O chamado de Deus é uma impressão digital. O chamado de Deus é algo individual e particular. E meus irmãos, precisamos compreender também que para que o chamado de Deus na vida da gente se manifeste de forma efetiva, nós não podemos nos isolar. O que eu quero dizer com isso? Para que as pessoas vejam e reconheçam Cristo em mim, eu preciso conviver com as pessoas. Eu preciso me relacionar com as pessoas. Para que elas compreendam que, poxa vida, esse proceder desse homem e dessa mulher é diferente. O jeito de falar, o jeito de agir desse homem e dessa mulher é diferente. Para a gente ganhar as pessoas para Cristo, a gente tem que conviver com elas. Porque eu não tenho como ganhar alguém com o meu testemunho que não me conhece. E é interessantíssimo que a gente não pode misturar as coisas também e achar que não, beleza, então para ganhar Cristo no carnaval eu vou me meter lá no meio do trio de Salvador, correr atrás pulando no trio e dando glória para Jesus. Eu dou esses exemplos extremos para a gente compreender que não significa sentar na roda dos escarnecedores, né? Não significa praticar as práticas que eles fazem, mas a gente também não pode viver um cristianismo puritano, e aqui eu digo puritano não no sentido bom da palavra, mas no sentido de que os puritanos lá do século XVIII, século XVII, eles tinham também uma mania de isolamento, eles iam, se isolavam e ficavam em si mesmados ali buscando a Deus e se distanciando às vezes das comunidades com as quais eles precisavam se relacionar. Então, nesse sentido, eu digo que a gente não pode ser uma ilha, se isolar individualmente e falar, vou buscar Cristo aqui só para mim, vou buscar a unção de Cristo aqui só para mim, vou ficar vivendo uma vida aqui isolado, trancado, longe de ninguém, vou deixar meu ministério de lado, vou deixar o exercício das minhas atividades na igreja de lado, eu só quero saber de buscar a Deus individualmente. Queridos, por mais que seja bom isso, por mais que seja bom essa busca individual, e a gente tem que fazer, ela tem que ser feita com um propósito, e o propósito é brilhar para que o nome de Cristo seja glorificado. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Palavras do nosso Cristo, né? Palavras do nosso Mestre. A gente precisa estar atento para não nos isolarmos e não ficarmos em uma bolha de distanciamento. As pessoas precisam ver a poderosa transformação que Cristo fez em nós. Isso aqui é uma coisa que tem mexido muito, o Espírito Santo tem mexido muito comigo, falado muito comigo isso no meu ouvido há alguns anos, sobre a questão de que tipo de cristão o mundo precisa. Qual é o tipo de crente que o mundo precisa?
O tipo de crente que o mundo precisa não é o crente eloquente, com palavras belas e palavras persuasivas. Não é o crente que tem uma vestimenta um pouco mais formal. Não é o crente que tem uma postura arrogante, distante. O que o mundo precisa é um crente que está lá, no mesmo ambiente que o cara do mundo está, mas que age completamente diferente porque tem Cristo na sua vida. Ele está num ambiente de mentira, mas ele não mente, porque nele habita a verdade. Ele está num ambiente de arrogância e de soberba, mas ele é humilde, porque ele reconhece o exemplo de Cristo. Ele está num ambiente de dor, de sofrimento, mas ele consegue ainda sorrir, porque a alegria do Senhor é a força dele. É esse tipo de comportamento, irmãos, que o mundo precisa de nós. E eu sei que é difícil, especialmente nesse momento do Covid, e aí nós estamos vivendo uma onda um pouco mais agressiva, né, do coronavírus nesse momento. Pico de 1.300, 1.400 mortes diárias no país. Chega um momento que a gente se desgasta, chega um momento que a gente fica cansado, eu sei disso. Eu sei, eu me coloco nesse grupo. Chega um momento em que a gente pensa, meu Deus, onde vai parar essa situação? Eu já me peguei conversando com minha esposa sobre essa situação do corona, falando, meu amor, eu não sei onde vai parar, sinceramente, eu não sei, só a misericórdia de Deus. Mas aí a gente vai para a igreja, ouve uma palavra de ânimo, ora, dobra o joelho, e a gente sente a nossa fé fortalecida, para que quando a gente estiver lá no trabalho, nossos colegas de trabalho estiverem lá com a cabeça baixa, chorando, como certamente vocês já passaram por essa experiência, colegas de trabalho às vezes entrando em depressão por conta dessa questão do coronavírus, nós temos uma palavra de fé para entregar para eles. Nós temos uma palavra de vida para entregar para esses homens e para essas mulheres que estão conosco. Queridos, mas se o chamado de Deus envolve a gente ter que lidar com a nuvem de testemunhas que nos rodeia, ele envolve também uma coisa que é um pouquinho mais complicada. O chamado com Deus envolve a gente ter que lidar com nós mesmos. E essa é a parte mais complicada do chamado de Deus. Porque não existe inimigo maior e mais mortal para o cristão do que ele mesmo. Às vezes a gente eleva o inimigo das nossas almas, o diabo, a uma posição de destaque como nosso adversário principal, mas muitas e muitas vezes o diabo nem precisa fazer muita força, porque quem derruba a gente é a gente mesmo. Quem lança a pedra que a gente vai tropeçar é a gente mesmo. Quem cava o próprio buraco onde a gente vai cair é a gente mesmo. Não estou aqui negando a influência do inimigo, irmãos, e nem negando a importância de vigiarmos e repreendermos o mal. Não, de forma nenhuma. Nós acreditamos na existência de Deus e acreditamos, por conseguinte, na existência do adversário das nossas almas. E a Bíblia diz que ele anda feito um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, se a Bíblia falou, é um alerta que a gente tem que ficar, no mínimo, atento, né? No mínimo atento, uma vez que a palavra de Deus nos dá esse alerta. Mas eu quero destacar aqui que, por vezes, o velho homem, com as suas dúvidas, com as suas paixões e a sua natureza inclinada ao mal, é o nosso maior inimigo para que os planos de Deus sejam cumpridos em nossas vidas. No capítulo 6 de Jeremias, nós lemos, perdão, no verso 6 desse mesmo capítulo 1 de Jeremias, nós lemos, né, que Deus falou com ele: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre eu te consagrei e te constituí por profeta às nações. Isso é o que Deus fala para ele no versículo 5. Que palavra poderosa! Glauber, meu irmão, imagine o próprio Deus falando isso com você. Gerson, imagine o próprio Deus falando isso com você. Irmã Eliane, imagine o próprio Deus deixando essa palavra para você. E, de repente, a primeira reação do profeta, em vez de dizer amém, eis-me aqui, é a seguinte: então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. A primeira reação do profeta, confrontado com o chamado de Deus, foi questionar. Foi dizer: isso não é para mim. O Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, falou que ele era constituído por profeta às nações. E ele, limitado e pequeno, disse que quem sou eu para essa missão? Eu não sou capaz. Deus, você escolheu a pessoa errada. E ao longo da Bíblia, irmãos, isso se repetiu várias e várias vezes. Moisés, confrontado com o chamado de Deus, questiona sua incapacidade oratória. Gideão, questionado com o chamado de Deus, fala: minha tribo é a menor de todas e a minha família é a menor da minha tribo. Ou seja, eu sou o menor duas vezes aqui
nesse povo de Israel. Eu sou duplamente menor, foi o que Gideão quis dizer para Deus. E, queridos, isso às vezes pode aparentar humildade, mas já faz um tempo que Deus me revelou que quando a gente questiona o chamado dele para a vida da gente, alegando a nossa pequenez, isso não é vaidade, isso não é humildade, não, é arrogância. Porque diante de um Deus que fez todas as coisas, a gente quer dizer para ele, que nos deu um chamado, a gente quer dizer para ele o que a gente é capaz ou não de fazer. A gente tem a audácia de chegar para o Deus Todo-Poderoso e dizer, não, Deus, para isso daqui eu não tenho condição, não. Se ele disse que a gente tem condições, a gente tem. Se ele disse que a gente tem um chamado, a gente tem. Se ele nos constitui por profeta, nós somos profetas. Se ele nos constitui por levitas, nós somos levitas. Se ele nos constitui por ministros da palavra, nós somos ministros da palavra. Porque ele sabe de todas as coisas. E a gente tem um ditado que a gente fala muito, mas a gente termina falando demais ele não acreditando. A gente tem um ditado que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. A gente fala isso, mas parece que a gente não acredita. Porque quando Deus levanta um homem ou uma mulher, Deus não olha a qualificação intelectual, Deus não olha o RG, a conta bancária, Deus não olha as habilidades relacionais, Deus não olha aquilo que o homem olha. O próprio profeta Samuel, quando foi ungir um filho de Jessé para rei em Israel, olhou para o mais bonito, para o mais forte, para o mais alto e falou, é esse que o Senhor vai ungir como rei. E Deus dá-lhe uma traulitada em cima e diz, profeta Samuel, você não atente para a sua aparência, porque eu não olho o que o homem olha, eu estou atento ao coração. E isso é uma coisa que a gente precisa compreender, irmão, que quando Deus nos escolhe, Ele nos chama. Por menor que nós sejamos, e nós somos pequenos, por mais falhos que nós sejamos, a gente erra demais, a gente erra bastante. Por mais limitados que a gente seja, e a nossa limitação é sem tamanho, Ele banca aqueles que Ele chama. Deus, quando empenha a sua palavra, Ele dá os meios necessários. Deus, quando empenha a sua palavra, Ele dá os meios necessários. Deus, quando diz, faça determinada obra, siga em frente, o resto é comigo. Qual foi a palavra de Deus para Josué? Quando Moisés faleceu, Moisés morreu, foi recolhido pelo Senhor. Moisés, uma liderança gigantesca, um homem que via Deus face a face, um homem que tem uma intimidade com Deus, que por mais que a gente busque aqui na terra, eu acho que a gente nunca vai ter uma intimidade igual a que Moisés tinha com Deus. E ele morre. E de repente Josué se vê obrigado a liderar aquele povo todo. Deus fala para ele só o seguinte, tão somente, apenas, se esforce e tenha bom ânimo. Então talvez que se você chegou aqui nessa noite questionando o chamado de Deus para a sua vida, questionando o que Deus tem para a sua vida, o que Deus fala para você nessa noite é apenas se esforce e tenha bom ânimo. O resto é comigo. O resto eu desenrolo, o resto eu faço. Deus se responsabiliza, irmão. Quando Deus chama um homem, Deus chama uma mulher, não é o pastor Miguel nem o pastor Ileval que está chamando, que são homens de Deus, homens abençoados. Quando Deus chama um homem e uma mulher, não é o pastor Francisco ou qualquer um dos pastores abençoados que nós temos que está chamando, mas é o próprio Deus. O próprio Deus Todo-Poderoso, o próprio Eu Sou quem está se responsabilizando. E, irmãos, o chamado de Deus vai muitas vezes na vida da gente fazer a gente confrontar o nosso caráter e confrontar as nossas fraquezas. A gente olha para o profeta e fala, profeta Jeremias, como é que você fez um negócio desse depois de um chamado tão bonito de Deus? Mas a verdade é que a gente muitas vezes age como profeta e diante da voz de Deus e do Espírito a gente questiona o que Ele tem para a vida da gente. E a gente questiona porque a gente sabe o tamanho da nossa força, que é pequena, e o tamanho da nossa limitação. Mas o chamado de Deus não é sobre o tanto que eu sou capaz ou habilidoso. O chamado de Deus é sobre a graça, a misericórdia, bondade e capacidade dele de pegar um homem desvalido, um homem pequeno, um homem enfraquecido e fazê-lo se assentar entre os príncipes. Esse é o chamado de Deus. O chamado de Deus é pegar uma mulher que por vezes era desacreditada até mesmo pela sua própria família e fazer ela se assentar em lugares altos e andar em lugares altos para que o nome dele seja glorificado. Esse é o chamado de Deus. O chamado de Deus não é sobre o tanto quanto que eu sou bom ou que eu sou melhor do que os outros, não. O chamado de Deus é sobre o tanto que ele é bom e o tanto que ele faz com que eu seja capacitado. Questionar o chamado de Deus para a vida da gente, baseando na nossa incapacidade, baseando isso na nossa incapacidade, é desconhecer a natureza de Deus.
porque ao longo de toda a história bíblica, os mais improváveis homens e mulheres foram aqueles que exerceram os ministérios mais grandiosos. Os mais improváveis homens e mulheres se tornaram aqueles que Deus exaltou mais. Um exemplo disso foi o profeta Elias, o Tisbita. Tisbé era uma vilazinha miudinha em Efraim, uma vila que ninguém dizia nada. E esse homem fez chover fogo do céu, e 400 profetas de Baal foram consumidos pelo fogo do céu. Esse homem, ele foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Outro exemplo, o apóstolo Paulo, perseguidor ferrenho, opositor do evangelho, homem de Belial, como a Bíblia cita, homem maligno, homem que matava e consentia com a morte dos servos de Israel, servos de Deus. E de repente Deus levanta ele como apóstolo, e ele próprio fala como apóstolo tardio, porque ele não conviveu com Cristo em terra, mas ele teve toda a revelação espiritual vinda sobre ele. E muito provavelmente, o apóstolo Paulo pregou para mais pessoas do que o próprio Cristo. Muito provavelmente o apóstolo Paulo, no seu ministério, que o ministério público de Jesus foi curto, né? Apenas 3 anos e uns quebrados, o apóstolo Paulo pregou para mais pessoas do que o próprio Jesus. E são vários os outros exemplos, irmãos. O próprio exemplo de Davi, um pastor de ovelhas, um homem pequeno, um homem que não tinha nenhum tipo de beleza ou formosura, um homem miudinho, que eu acho que Davi, provavelmente as pessoas passavam por ele e faziam igual a gente faz com criança. Ixi, bebezinho, olha que coisa fofinha, olha só, que bebezinho tão pequenininho. E se converteu no maior guerreiro da história de Israel, valente, derrubou filisteu, derrubou gigante, derrubou tudo quanto é inimigo, um homem corajoso, um homem segundo o coração de Deus, foi chamado para coisas grandiosas. A Bíblia é recheada de exemplos disso. E Salmo 113, versos 7 a 8 diz que Deus ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para sentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Esse é o Deus que a gente serve. Mas, queridos, compreender também que o chamado de Deus para a vida da gente envolve também a gente lidar com nós mesmos e lidarmos também com as pessoas que nos cercam, mas de uma forma um pouco diferente. Queridos, quando Isaías foi chamado por Deus, em Isaías capítulo 6, é uma visão gloriosa. Isaías vê o céu se abrindo, é um negócio, sabe, que nem os filmes da Marvel conseguem fazer de efeito especial, o que Isaías deve ter visto naquele momento. E depois de ver o Senhor, o profeta ele entra em desespero. Ele fica desesperado, ele, ai de mim, porque eu sou pecador e sou um homem de lábios impuros, que habito em um povo de impuros lábios, e a meus olhos viram o Senhor. Ele entra em desespero, porque ele temeu a morte. E, irmãos, realmente, quando a gente é confrontado com a santidade de Deus e os nossos erros, a gente se sente indigno da própria vida, né? A gente se sente indigno do próprio dom da vida. Mas aqui eu quero dar uma interpretação um pouco extensiva a essa questão do povo de impuros lábios. Isaías, quando fala de lábios impuros, né, que ele tem lábios impuros e habita num povo de impuros lábios, esses lábios impuros do profeta e do povo simbolizam o quê? Simbolizam o pecado. Isso é muito claro, né? Nós compreendemos isso de forma muito clara quando nós lemos o texto do profeta Isaías. Mas eu quero dar uma interpretação extensiva aqui, dizendo que esses lábios impuros também podem simbolizar as pessoas ao nosso redor que questionam o chamado de Deus para a vida da gente. E o homem e a mulher chamado por Deus, em algum momento, se isso não aconteceu com você ainda, ativa seu cronômetro aí, sua contagem regressiva, porque vai acontecer a qualquer momento. Pessoas vão questionar o nosso chamado. Pessoas vão questionar. Porque o chamado de Deus falou com você. Quem sabe o chamado de Deus para a sua vida é você. Mas vai ter gente ainda que vai ter a audácia de tentar dizer o que é chamado de Deus ou não na sua vida. Queridos, muitas pessoas ao nosso redor vão questionar o chamado de Deus para a vida da gente. E eu quero aqui deixar uma palavra que essa pessoa que está questionando esse chamado não necessariamente é uma pessoa ruim. Não necessariamente é uma pessoa má que quer ver o seu mal. Às vezes são pessoas que se preocupam conosco e têm zelo por nós e falam que, poxa vida, onde Diogo está indo, onde Glauber está indo, onde Gerson está indo, é meio perigoso.
Então eu vou dar uma palavra ali tentando fazer com que ele não vá por um amor, por um cuidado. É igual mãe, gente. Por mãe, pelas mães, vamos ser sinceros, pelas mães da gente. Nós estávamos dentro da casa das nossas mães até agora. Pelas mães da gente, a gente casava, levava a nossa esposa para dentro da casa da gente, ficava todo mundo junto lá debaixo das asas da mãe. Pela mãe da gente, a gente ficava igual os pintinhos debaixo das asas da galinha a vida toda. Então, muitas pessoas às vezes vão questionar esse nosso chamado por um zelo, por uma preocupação, até por um amor que elas têm por nós, e principalmente por uma incompreensão do que é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Porque, como eu falei, o chamado ele é individual. O chamado ele é individual para cada um de nós. Mas, além disso, a gente também sabe, a gente vai ter que lidar com pessoas que vão duvidar, literalmente, do chamado da gente. Pessoas que vão duvidar da transformação que Cristo operou em nós. Pessoas que vão duvidar da seriedade do chamado de Deus na vida da gente. E, meus irmãos, nós precisamos aprender a lidar com isso. E o meio cristão de lidar com isso não é o revanchismo, não é a vingança, não é a briga. É o amor. Essa é a maneira cristã de lidar com isso. Isso é difícil demais. Isso é complicado. Talvez seja aqui um dos pontos mais difíceis do chamado de Deus para a vida da gente. É aquela vontadezinha do nosso ego, de quando a gente chega lá onde Deus falou que a gente ia chegar, virar para aquela pessoa que não acreditou e apontar o dedo, tá vendo? Você não acreditou, mas Deus me botou aqui. É uma vontade carnal e natural da gente fazer isso. Mas não é bíblico. Não é bíblico esse comportamento. Esse comportamento revanchista, vingativo, ele não é bíblico. E nós precisamos aprender a lidar com essas pessoas com amor. Eu tenho assistido um pouco preocupado nos últimos anos a quantidade de testemunhos que as pessoas dizem assim: Deus calou meus inimigos, Deus provou para meus inimigos que Ele tinha algo maior para mim. E hoje eu usei meus inimigos, eu chamo isso de complexo do sabor de mel, né? Hoje eu tô, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar na plateia e você no palco. Eu vejo com um pouco de preocupação esse tipo de expressão, porque demonstra um sentimento humano, sim, que é a vingança, mas não cristão. A Bíblia nos diz que Deus diz o seguinte: minha é a vingança. Deus fala isso mesmo, é algo tremendo, porque a gente precisa criar na mente da gente a certeza de que quem justifica a gente é o Senhor. Quem dá a resposta em nosso lugar é o Senhor. Não compete a mim, não compete a você ficar dando resposta a seu ninguém. Ficar querendo sair por cima de ninguém. Não, isso não compete a mim, não compete a você. Isso compete àquele que nos chamou. Se nós, irmãos, desejamos que a nossa vitória, que o sucesso do nosso chamado seja para que as pessoas se sintam humilhadas, a gente ainda não compreendeu o que é o chamado de Deus para a vida da gente. Talvez o chamado de Deus para mim e para a sua vida é para quando o Senhor nos colocar na posição espiritual que Ele tem para nós, a gente abrace essa pessoa e tenha uma palavra de Deus para a vida dela, sem ressentimento, sem mágoa, sem ira, sem vingança, sem revanche. E eu sei, irmãos, que isso é difícil. Como isso é difícil, irmãos. Eu estou falando isso aqui, mas Deus está primeiro trabalhando aqui no coração desse que vos fala, porque a vontade é grande. A vontade é grande. Se a gente falar, se justificar, mostrar, ó, você não falou que não ia dar certo? Onde Deus me botou? Você não falou que eu nunca ia pregar? Olha aqui o tanto de vida que está se convertendo quando eu estou falando. Você não falou que eu nunca ia conseguir louvar, nunca ia conseguir tocar e cantar? Olha aqui, ó, a glória de Deus descendo quando eu canto, quando eu toco. A vontade nossa é essa. A gente ainda tem um resquício de velho homem dentro da gente. Mas nós precisamos matar esse velho homem, essa velha mulher com urgência. Bota aí na lista de prioridades do dia. Matar o velho homem, matar a velha mulher. Só cuidado para ninguém ler, né? E achar que você está planejando um homicídio de um idoso, né? E um idoso. Só cuidado com isso daí também. Não parecer que a gente está planejando alguma coisa errada. O chamado de Deus para a vida da gente nos envolve resiliência. Resiliência é a capacidade de suportar situações difíceis
e permanecer no estado que se encontra. Do ponto de vista químico, físico, do estudo da matéria, uma matéria, algo material resiliente, é um material que suporta todo tipo de dano, todo tipo de dificuldade e adversidade e mantém o seu mesmo estado. E do ponto de vista espiritual, o maior exemplo de resiliência é Jó. Confrontado com tudo aquilo que aconteceu na sua vida, ele fala como aquele hino, né, de Cassiane, que é belíssimo, diz que Jó prostrou-se sobre a terra e adorou, e falou para todo o inferno escutar. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Isso é algo tremendo, irmãos, é um homem resiliente, isso é o exemplo de um homem que tinha uma resiliência absurda e que as dificuldades da vida não mudaram o seu estado original. Qual era o estado original dele? De amor e temor ao Senhor. Ele não foi moldado pelas dificuldades, mas ele permaneceu nele. O chamado de Deus para a vida da gente envolve seguir o que próprio Jesus fala. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias. Toma a tua cruz e siga-me. As pessoas que questionam o nosso chamado, irmãos, não estão lá para serem refutadas, nem para a gente provar que elas estão erradas. Muitas vezes são pessoas que o próprio Deus permite que se levantem para que a gente não fique altivo, soberbo e arrogante, para que a gente continue dependendo dele. Muitas vezes essas pessoas que questionam o nosso chamado, que por vezes se opõem ao chamado da gente, são levantadas por Deus, escute o que eu estou dizendo, para que a gente amadureça, para que a gente alcance um estado de maturidade maior e se desenvolva, melhore como líder, melhore como ministro da palavra, melhore como homem e mulher de oração, melhore como homem e mulher temente ao Senhor. E essas pessoas estão lá para nos lembrar também que sem Deus a gente não consegue nada. Porque essas pessoas vão dizer muitas vezes que a gente não tem capacidade para o chamado de Deus na vida da gente. E a gente vai confirmar, realmente eu não tenho capacidade. Mas quem me capacita que garante que eu vou conseguir. Então essas pessoas estão aí para que a gente lembre todos os dias que realmente de nós mesmos não temos capacidade, não. Da gente mesmo, a gente não tem capacidade, não. Mas aquele que nos chamou nos conduz até a vitória. Para terminar, meus irmãos, eu peço perdão se eu me excedi um pouco no horário. Cada um de nós tem um chamado específico da parte de Deus. Esse chamado ele é individual e não compete a mim dizer qual é o chamado da vida do Glauber, qual é o chamado da vida do Gerson, da Juscelina, da Betânia, apesar de que às vezes Deus usa, né, profetas, homens e mulheres de Deus, para nos auxiliar a compreender o chamado da vida da gente. Mas é preciso que esse profeta, quando ele falar, que o Espírito Santo testifique, né, no nosso coração, para que a gente tenha absoluta certeza de que é Deus que está nos dando essa palavra. Mas o chamado de Deus, para mim e para a sua vida, ele depende de oração, leitura da palavra e de intimidade com Deus. O chamado de Deus para a nossa vida pode ser o chamado pastoral, o chamado ministerial, pode ser o chamado missionário, pode ser o chamado da oração, da intercessão, mas também pode ser o chamado para ser um grande mantenedor da obra de Deus. Pode ser um chamado para ser um grande aconselhador ou aconselhador espiritual. Pode ser um chamado para ter a sensibilidade de olhar para um irmão e para uma irmã, compreender a dor dele e vir com a palavra certa de cura, de paz para a vida desse irmão e dessa irmã. E o desejo do meu coração, irmãos, é que Deus revele, de forma individual e particular, para cada um de nós, qual o chamado dele para a vida da gente. E eu ainda finalizo dizendo que constantemente, dia após dia, continue pedindo a Deus que esteja confirmando o chamado dele para a vida, para a sua vida. Porque as circunstâncias da vida, muitas vezes, vão fazer parecer que Deus errou. Vão fazer parecer que Deus disse uma coisa que essa coisa não vai acontecer. E a gente, como homem, como mulher, pequeno que a gente vai duvidar. Como homem e mulher pequeno que a gente vai questionar. Por isso que a gente precisa dessa confirmação diária. Em alguns momentos da minha caminhada com Cristo, eu pedi a Deus sinais diários, Glauber. Sinais diários. Diários. Eu não estou falando aqui de semanais ou mensais. Diários. De que o que o Senhor tinha para a minha vida era aquilo que eu tinha no meu coração. E nos momentos em que eu mais precisei,
Deus me dava sinais diários de que Ele estava comigo e que Ele mostrava qual era o chamado dele para a minha vida. Momentos em que eu me questionei muito o que eu deveria fazer espiritualmente, o que eu deveria fazer na obra, qual era o meu chamado na casa do Senhor. E eu tenho certeza que você já se questionou também. Tenho absoluta certeza que você já passou por um momento de dúvida, um momento de não saber qual o chamado de Deus para a sua vida. Mas nós temos um Deus tão misericordioso, um sumo sacerdote, como a palavra diz, que se compadece das nossas fraquezas, porque como homem ele teve suscetível às mesmas paixões que nós estamos. E ele, misericordioso e grandioso, dá um sinal. Fala através da palavra, fala através de um sonho, fala através de um versículo bíblico, dá um sinal, porque ele é especialista em confirmar chamados, em cumprir chamados. Deus abençoe, meus irmãos. Essa é a reflexão. Peço desculpas se eu me excedi, se eu passei um pouco do horário, mas isso foi o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite.